Olá, seja muito bem-vindo à inteligência artificial aplicada ao trabalho e a importância do tratamento de dados nas empresas. Um tema em debate em todo o mundo e, claro, aqui em A Entrevista. Assunto para o bate-papo com Márcio Guerra, gerente executivo do Observatório da Indústria da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Obrigado, Anengo. Será um prazer trocar. Prazer é nosso. Agora, sabe que esse é um tema que ele está em debate no mundo todo, aqui no Brasil também, do ponto de vista de legislação, de mudanças, inclusive mudança de cultura de negócios, mas é importante também a gente desmistificar de que forma a inteligência artificial pode ser muito bem usada para o nosso empreendedor. Isso é muito importante, porque hoje o debate ele fica muito mais lá no futuro, muito mais adiante. Mas nós do Observatório, além de olhar para esse futuro distante, a gente olha o que está por vir um pouco mais perto aqui do hoje. E isso que é importante, porque o Brasil, um dos grandes desafios, não só agora com a inteligência artificial, mas também com outras tecnologias aí nos últimos 20 anos, é a difusão dessa tecnologia pelas empresas, o uso das empresas dessa tecnologia. Isso passa por conhecimento, informação, ter acesso à informação. Então, o nosso país hoje tem uma taxa de inovação baixa e o que inovamos é com compra de equipamentos e muito disso é pela falta de conhecimento e de informação, de como isso chega ao empresário, sobretudo ao pequeno e médio empreendedor, né? Então é importante também não olhar tudo que está se falando lá na fronteira, mas tentar ver como é que se aplica isso no hoje, no dia a dia dos negócios. Agora, é interessante para o nosso telespectador, é um público muito qualificado aqui no canal Empreender, de empresários pequenos, micro, que querem crescer, querem inovar. Até é interessante conversar com eles sobre exemplos práticos, né? Porque às vezes quando se fala em inteligência artificial, as pessoas estão pensando que é algo lá do futuro, mas isso já está sendo aplicado agora e com muita facilidade. Isso. O custo também de acessórios que ajudam a aplicação dessa tecnologia vem diminuindo muito nos últimos anos, né? Então, por exemplo, um sensor tem caído muito o preço nos últimos anos, você tem uma profusão de possibilidades de aquisição e também o acesso à tecnologia. Então, o papel das startups tem um papel fundamental aí também na difusão disso. Então, exemplos práticos, vamos falar um pouco de construção civil, né? Construção civil com o uso de uma câmera, né? Você consegue proteger o trabalhador, né? Usando computação visual, como essa coisa já está difundida, já existem plataformas que fazem esse tipo de análise, você pode identificar quando um trabalhador da construção civil ele está usando ou não está usando um capacete e alertar com uma mensagem via SMS ao coordenador da obra, ao responsável pela obra, para que ele possa fazer esse ajuste, o uso de EPIs. Então, hoje isso é muito mais fácil de se aplicar. Lógico que a gente está falando de uma obra que tem grandes recursos. Agora, é interessante explicar esse exemplo, porque a inteligência artificial ela permite que isso possa ser identificado automaticamente, não precisa ter alguém lá verificando as imagens para saber quem está com capacete, quem está com EPI ou não. O próprio sistema ele consegue identificar. Ele identifica, ele faz a leitura da imagem e aí tem todo um outro profissional por trás que faz a programação e define os parâmetros para identificar quando está sem capacete e isso faz parte de isso é feito de uma maneira online e em todo o espaço do canteiro, né? E logicamente você precisa ainda do coordenador, de uma pessoa de segurança do trabalho, fazendo o alerta do trabalhador. O trabalhador também pode receber esse SMS, mas ele vai estar focado no trabalho e não vai perceber. Então é possível medir e até estimar de uma maneira simples, lógico que qual é a probabilidade de se ter um acidente ou não, que é uma das grandes preocupações do setor da construção civil. E é interessante até aproveitar esse exemplo, porque uma pergunta que a gente sempre recebe aqui é o seguinte, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Como é que eu vou reduzir meu custo? Porque eu vou ter que fazer um investimento, eu vou ter que ir lá investir num equipamento novo que eu não trabalho hoje, mas se você pensar nesse caso específico, o custo da prevenção. Então a gente sabe, quando acontece um acidente de trabalho, o custo para a empresa ele é significativo. Claro. Obviamente, o custo humano, que é o mais importante.
e também as pessoas envolvidas ali no processo, né? Ele pode ter um processo muito mais otimizado e até com baixo custo se aplicar nessa inovação? Claro. Vou dar um outro exemplo que é mais abrangente, vamos supor, no comércio, né? Então, se a gente pensar em supermercados, comércio, que estão todos ligados à cadeia, e ligado à cadeia da indústria, a gente está falando muito em descarbonização, né? Então, assim, processos simples, onde há um gasto de energia muito grande, isso se aplica também à indústria, que trabalha, por exemplo, com alimentos e bebidas. Então, as câmaras frias. Então, elas consomem muita energia e são um componente de custo muito elevado. Isso vai desde a padaria até a grande indústria que fabrica produtos congelados. Com uma tecnologia similar a essa que a gente conversava da construção civil, com uma câmera, com um sensor e com alguma plataforma onde você consegue identificar, você pode medir a temperatura do ambiente fora da câmara, dentro da câmara e sugerir uma regulação no termostato de temperatura para que isso diminua o consumo de energia. Se esquece uma porta aberta, a computação visual pode sinalizar para essa indústria ou para o comércio ou serviço, dizendo, olha, isso está acontecendo. Então, hoje, com um custo muito baixo, eu diria, e já existindo empresas pequenas que estão prestando esse tipo de serviço, você consegue reduzir entre 5% e 15% da sua conta de luz. Dependendo do negócio, isso é um componente muito importante do custo. Essa é a essência da competitividade, né? É onde a gente vai buscando eficiência dentro do processo, seja ele no comércio, serviço ou indústria, para tentar mitigar e ser competitivo, né? Ser competitivo, competir globalmente, passa por isso e muitas vezes por pequenos detalhes onde é possível aplicar a otimização e a inteligência artificial pode estar muito próxima disso, né? Agora, o interessante é que são pequenos exemplos que a gente já consegue perceber e notar que a inteligência artificial já está no dia a dia de muitas empresas, né? Então, aquela pessoa que está pensando assim, olha, isso aí é coisa do futuro, é carro voador. Não, a inteligência artificial já está sendo aplicada e é importante para o nosso empreendedor não perder essa oportunidade. Agora, quem ouve essa conversa já pode pensar assim também de uma outra forma, né? Pô, mas e o fiscal da obra? Vai perder o emprego? E quem trabalha lá com o sistema de refrigeração vai perder o emprego? É possível imaginar que teremos outras oportunidades. Você estava falando das startups e até de pessoas para trabalharem com inteligência artificial. Então teremos empregos até mais qualificados? Isso, é importante esse primeiro ponto que você colocou sobre o cara que é responsável pela gestão da câmara fria. Ele tem um papel importante também, porque a inteligência artificial, a gente tem que tratar, ela tem que ser um processo de aprendizado contínuo, né? Existem peculiaridades do negócio, né? Onde é importante também a interação entre o empreendedor, o gestor daquele processo para que isso evolua. E evoluindo, logicamente, você abre outras oportunidades. Então, nessas startups, no campo da tecnologia, é uma grande oportunidade para essa transição do trabalho, mas para isso tem a qualificação no meio. Então, quando você pensa num armazém logístico, né, de anos atrás, e pensa hoje dessas grandes empresas que trabalham no e-commerce, que tem armazéns inteligentes, onde você tem cobots ali, robôs autônomos que andam dentro do armazém, vão lá, buscam. Mas por trás disso tem um aparato de matemática, de estatística, de programação, por exemplo, para definir qual vai ser a rota e como é que você junta as diversas entregas numa rota mais eficiente, que emita menos CO2. Então, abre-se para o mercado de trabalho um leque enorme de tratamento de dados e de desenvolvimento de software. Logicamente que a gente precisa trabalhar com as questões de elevar a escolaridade desse trabalhador, essa é uma preocupação contínua, se preparar para essa transição do trabalho, né? Estar continuamente se qualificando, isso é um ponto crucial. A gente estima que nos próximos anos, a cada 4 trabalhadores, 3 têm que se dedicar muito fortemente ao aperfeiçoamento profissional dentro da área. E esse aperfeiçoamento tem um componente de tecnologia.
a gente precisa desmistificar esse medo da tecnologia. Ela vai chegar, nós temos que saber lidar com ela e criar uma oportunidade, mas para isso nós vamos precisar nos qualificarmos a todo tempo. E isso é fundamental para quem está nos acompanhando. Agora, como estar preparado para isso, né? Como obter esse conhecimento, que é o papel do Observatório da Indústria, nessa ponte, né, com os nossos empresários, né, o nosso setor da indústria? Bom, o papel do observatório é olhar para esse futuro. A gente tem modelos de formas de olhar para o futuro diferente. A gente tem um modelo de prospectiva, que a gente chama, é um modelo consagrado até, nós já transferimos isso para 19 países na América Latina e do Caribe, e que ele consiste justamente em olhar quais são as tecnologias que em um determinado setor vão estar mais presentes no mercado, ou seja, as empresas vão usar. A partir daí a gente seleciona aquelas que têm maior chance de se difundir e olha qual é o impacto que isso vai ter no mercado de trabalho. Porque aí mudam as competências técnicas, mudam as habilidades, os conhecimentos e comportamento também diante dessas tecnologias. E a partir daí a gente identifica as profissões que vão sofrer mais mudança, e que mudança é essa? Porque aí a gente precisa levar isso para o currículo, a gente precisa transformar isso em cursos para aperfeiçoar esse profissional. E também as novas profissões que vão surgindo, porque são outras profissões que vão surgindo. E aí a gente usa isso para os cursos, né? A gente entrega isso para o Senai repensar a sua estrutura curricular, e do lado do empresário é importante dialogar, é levar, aproximar essas tecnologias do conhecimento e da aplicação. Para isso a gente sente as dores do empreendedor, né? Quando se fala numa nova tecnologia, a primeira coisa que ele fala é: meu Deus, quanto custa? Que impacto isso vai ter no meu custo? Eu vou ter que trocar os meus trabalhadores? Como é que é isso? Não, eu vou ficar na mão da tecnologia? Qual o risco que está envolvido nisso? Então, o papel das informações do observatório é justamente tentar ajudar o empresário desmistificar o uso da tecnologia e aproximar um pouco mais. E ele vai buscando esse conhecimento. E com isso, aí a gente fica mais ou menos com a faca e o queijo na mão. Se a gente consegue identificar o profissional que vai trabalhar e a gente consegue trabalhar com o empresário para que ele compreenda melhor o que é o impacto dessa tecnologia, os benefícios que ela vai trazer, porque a pergunta principal é o que você disse, o que isso traz de bom para mim, o que reduz o meu custo, o que aumenta a minha rentabilidade. E muitas dessas tecnologias, sobretudo essas de inteligência artificial, podem ajudar o empresário. A gente precisa das startups, as startups têm um papel fundamental na descoberta, na aplicação dessas tecnologias e, logicamente, ao longo do tempo a gente vai se deparando com serviços que podem ser prestados a um custo pequeno e que vão trazer retorno para o negócio. Oportunidades, estamos falando aqui de inteligência artificial, né, de futuro, mas de presente, porque ela já está no nosso dia a dia e o nosso empreendedor precisa ficar preparado para esse novo mundo, esse novo mercado. A gente vai continuar falando sobre inteligência artificial, aplicação na prática, na indústria, no nosso mercado, logo depois de um rápido intervalo, então não saia daí. Estamos conversando hoje com Márcio Guerra, gerente executivo do Observatório Nacional da Indústria da Confederação Nacional da Indústria. Então não saia daí, a gente volta já. Voltamos com a entrevista, hoje falando sobre inteligência artificial com Márcio Guerra, gerente executivo do Observatório da Indústria da CNI. E a gente está falando sobre aplicação prática, sobre o que já existe no mercado, que poderá existir em pouco tempo, mas tem um debate aí que a gente já conversou rapidamente, mas é até importante a gente abrir espaço para esse tema, que é de regulação, de legislação. Não é? Isso tudo está sendo conversado, está sendo dialogado no campo de vista no debate do Congresso Nacional, das políticas públicas. O que pode mudar e o que a gente já pode executar antes dessas regulações? Claro. O debate é um debate no mundo todo, né, que versa sobre as questões éticas, até onde vai a autonomia dessa inteligência artificial, e tem a ver muito com como é que nós, enquanto seres humanos, vamos permitir que a inteligência artificial tome algumas decisões sobre nós. Esse é um ponto muito sensível, o limite
do uso da inteligência artificial. Até mesmo porque a inteligência artificial ela gera, né? Quando a gente conversou no primeiro bloco sobre sensores, sobre câmeras filmando determinados ambientes para poder identificar correções nesse sentido, tudo isso são dados. Tudo isso são dados importantes que são armazenados, dados sobre pessoas, dados sobre comportamento, dados sobre a velocidade, a produtividade ou a eficiência de um equipamento. Então, como é que isso também vai ser tratado sob a luz de outra legislação que ainda está em evolução no país, que é a LGPD, então, a Lei de Proteção de Dados. Então, a questão ética ela é extremamente importante, definir os parâmetros e os limites é extremamente importante. Isso vai reforçar muito o nosso papel, né? Eu acho que nós temos que pensar que a inteligência artificial ela nos ajuda, mas ela não vai determinar o nosso comportamento enquanto ser humano, enquanto empresa. E é importante também falar que as empresas e as micro e pequenas empresas, os pequenos empreendedores que estão começando, eles precisam olhar para esse mundo de informação que hoje já são gerados a partir dos sistemas que são utilizados, mas com a chegada da inteligência artificial isso vai aumentar de sobremaneira. E isso ainda tem muito espaço para o feeling de negócio, para a percepção, de mudar, de identificar a oportunidade. Então, cada vez mais essa questão dos dados e, logicamente, tratada com ética, com muito cuidado, podem ser grandes oportunidades para o negócio. Por exemplo, no nosso campo, que é a pesquisa, né? A pesquisa, a gente fala muito numa pesquisa hoje 5.0, né? Onde, historicamente, a pesquisa tradicional, a gente coleta dado, entrevista pessoas, quando vai fazer uma pesquisa de mercado, né? Fazer um plano de negócio para uma empresa, você precisa entrevistar o mercado, a vizinhança, identificar. Hoje tem tantos dados, tantas informações, dados desestruturados, mas que você pode usar para poder orientar o seu negócio. Então, nós vamos precisar aprender também a olhar dados, sabe? Olhar o nosso negócio na perspectiva do dado e tentar tirar oportunidades dali. Então, essa questão da legislação ainda vai levar um tempo, a discussão ainda, os limites, e a cada dia nós nos deparamos com a velocidade com que as novas tecnologias também associadas à inteligência artificial vão surgindo, mudam esse debate, né? E isso é de extrema necessidade para que nós possamos ter segurança e entender que a inteligência artificial é só tem que ser um apoio ao nosso desafio de trabalho, nosso desafio de vida, e não podemos ficar tão refém assim. Agora, interessante, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando também, principalmente, de coleta de dados, até para uma otimização melhor, uso melhor das tecnologias, e até bom a gente conversar sobre isso com o empreendedor que está nos acompanhando, né? Quanto mais dados ou quanto mais dados corretos, né, e as métricas bem definidas, mais o empreendedor conhece o mercado, conhece o cliente. Hoje, quem trabalha com negócio precisa entrar nesse mundo de dados? Claro, precisa minimamente fazer boas leituras desses dados, né? Hoje em dia, por exemplo, no observatório, a gente tem hoje dados sobre obras, né? O governo federal tem uma base de dados interessante sobre onde estão surgindo as obras. A gente pode usar dados não estruturados, ou seja, hoje tem plataformas e serviços, ou seja, quais são os meus concorrentes, né? Você pode, usando as redes sociais ou a internet de uma maneira geral, identificando com o uso de alguma plataforma por assinatura, minimamente, quais são as tendências, como é que essas coisas estão acontecendo. Então, ter uma visão de dados, interpretar esse dado, saber distinguir um dado que tem qualidade ou que é apenas um insight, e logicamente a gente não espera que o empreendedor seja um estatístico, um cientista de dados, isso tem carreiras específicas. Mas também as tecnologias estão evoluindo muito rápido. A gente percebe que até mesmo na tecnologia surgem profissões efêmeras, né? De um dia para o outro você tem uma evolução muito grande de ferramental que poupa tempo no trabalho manual ali do próprio cientista de dados e disponibiliza mais tempo para que ele possa pensar e ter insights sobre esse dado.
Então, entender um pouco essa dinâmica é muito importante para separar o joio do trigo. E até mesmo com o uso da inteligência artificial, a gente vai precisar separar o joio do trigo, porque isso é um processo em constante evolução. E o Data Insider, né, que ele tem um papel. Eu costumo dizer o seguinte, que a profissão do futuro vai ser o bom perguntador e o crítico. Ele vai olhar o que essas inteligências dizem, você faz uma pergunta para ela, ela te devolve, você olha isso com um olhar crítico e você vai poder, com o conhecimento que você tem do seu negócio, estabelecer um caminho e até testar mais profundamente o que você está entendendo como um sinal de mercado, por exemplo. Agora a gente está falando muito de presentes, de aplicação prática já da inteligência artificial, mas como projetar esse futuro que a gente nem conhece ainda? Como estar preparado para mercados que não surgiram ainda, mas podem surgir em pouco tempo e projetar. Estava falando há pouco de novas profissões que podem surgir, né? Como fazer essa previsão e estar preparado para esse futuro próximo? Esse é um grande desafio. Assim. O que nós podemos fazer nesse momento é nos capacitar, né? Nós todos, independente da área do conhecimento. Assim, nós vamos precisar nos aproximar para entender o que está acontecendo. O nosso país, se ele não tiver essa perspectiva de incentivar, de avançar, de tratar toda a base, levar informação, criar caminhos, nós corremos o risco de perder o bonde, né? Mais uma vez. Né? E pra você ter uma ideia, hoje, os robôs, se a gente falar de robotização, né, que automativo, as profissões que usam trabalhos manuais e não cognitivos, ou seja, não tem que resolver problemas, essas são as profissões que têm maior risco, né? O dentista não tem um menor risco. Alguns estudos apontam que o dentista tem menor risco, porque cada boca é uma boca, então não dá para ter um algoritmo que vai entender todas as posições de dente, formatos e tal. Mas você tem profissões que têm um risco maior de passarem por processo de automatização. A gente vê os robôs surgindo, né? No mundo, o Brasil ele tem uma densidade de robôs muito baixa. Se a gente pegar metade dos robôs hoje que estão trabalhando em processos industriais estão na China. E eles têm uma taxa de crescimento muito mais acelerada, por exemplo, com o uso de ferramentas cognitivas por trás, que é justamente a inteligência artificial. Ou seja, encomendei um carro, né? As experiências, estou montando esse carro, mas a peça que está ali não é desse carro. Ele vai tomar decisões e vai sinalizar para o sistema para que isso aconteça. Eu tive a oportunidade de chegar numa feira, a experiência de consumo, ela vai ser outra, né? Então, assim, a questão do metaverso, que tanto se falou e que a gente viu que não saiu do lado da indústria, você já vê o metaverso industrial acontecendo. É mais ou menos assim, olha, você vai escolher um carro, você não vai sair de casa, você vai olhar, botar um óculos de realidade virtual e você vai enxergar o seu carro. Você customiza o seu carro. Você escolhe a cor do tecido, você escolhe a cor do velocímetro, você escolhe a cor o tipo de roda, o pneu, os acessórios todos e você faz a compra por meio desse metaverso. Isso já está acontecendo em alguns lugares do mundo, né? E você depois pode acompanhar o processo produtivo do seu carro. E, logicamente, ao longo dessa experiência, você vai estar trocando informação, você vai andar dentro da fábrica, você vai poder acompanhar. E depois você vai receber o seu carro ali ao vivo. Então, a experiência de consumo vai ser outra. E toda essa experiência serve de insumo para pensar novos produtos. Então, a questão da automação é uma coisa que já está acontecendo no mundo. O Brasil não pode perder tempo para isso. Nos outros países, as políticas olham para pequeno e médio empreendedor como um público extremamente estratégico. Para nós da indústria, micro e pequena empresa é muito importante também, porque faz parte da cadeia de suprimentos da indústria e ajudar esse ecossistema a evoluir e perceber que a inteligência artificial, que o uso de dados é importante, como é que isso se integra, cada vez mais é extremamente estratégico para a indústria brasileira. Mas quando a gente fala em inteligência artificial, inovação, a gente está falando de valor agregado. Agregar valor ao produto, até baratear o produto. Como é que isso tem consequência prática na vida do empreendedor que está nos acompanhando e do consumidor também? Claro.
O Brasil tem um baita de um desafio, né, de agregação de valor. Nós hoje, historicamente, a gente importa tudo que é de alto valor agregado, boa parte da nossa pauta de importação é de alto valor agregado e médio valor agregado, e importa produtos in natura. Então, a questão dos dados podem ajudar, e a gente tem cases aí, visto cases de pequenos empreendedores que identificam mercados, passam por processo de agregação de valor e conseguem colocar seu produto lá fora do país. Então, os dados servem sempre para esse olhar de mercado, de oportunidade, também de reflexão, porque o Brasil precisa e aí desde o pequeno até o grande, trabalhar nessa perspectiva de agregação de valor. Nós precisamos de política industrial que viabilize isso, né? E, logicamente, que permita a qualificação, porque avançar no processo de agregação de valor, essa é uma discussão que está tendo sobre hidrogênio, né? O Brasil, muita gente ouve falar que o Brasil tem um power shoring, né? Assim, os países estão muito olhando para o Brasil pela capacidade de geração de hidrogênio. Mas nós vamos exportar hidrogênio, né? Ou nós vamos fazer com que as empresas, grandes, pequenas e médias, também brasileiras, consigam se beneficiar dessa questão do hidrogênio, né? Como é que nós vamos trazer as tecnologias ou desenvolver tecnologias para diminuir o custo? Caso contrário, nós vamos exportar hidrogênio, os outros países vão resolver os seus problemas, vão ser mais competitivos que nós e as nossas empresas não vão ter condição de igualdade de competição nesse mercado externo, né? E vamos sofrer também com a chegada dos produtos lá de fora que vão ter preços mais acessíveis. Então, a inteligência artificial pode sim ajudar muito as empresas a reduzir o seu custo e se tornarem competitivas. Inteligência artificial, oportunidades, inovação, a gente conseguiu nesse bate-papo englobar temas importantíssimos para você, empreendedor, e claro, quero deixar um convite aqui para novas entrevistas aqui no canal Empreender sobre esse tema que com certeza ainda vai dar muito o que falar. A gente vai ter que falar de legislação, de aplicação prática, de futuro, então assunto não falta nesse tema. Muito obrigado pela entrevista aqui no canal Empreender. Eu que agradeço, estamos à disposição para novos bate-papos. E agradeço principalmente a você que nos acompanhou aqui a entrevista e já deixo, claro, um convite para você acompanhar as novas entrevistas aqui no canal Empreender. Muito obrigado e até a próxima.